No programa Manhã da Mais, Consultório Médico. E no consultório médico de hoje recebemos aqui nos estúdios da Rádio Mais a fonoaudióloga da Quality Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial, a doutora Ana Paula de Lara, para explicar para a gente sobre os aparelhos auditivos e também os modelos existentes. Muito bom dia, doutora Ana, bem-vinda aqui ao Manhã da Mais. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui. É sempre um prazer te receber aqui nos estúdios e aqui nos estúdios da Rádio Mais ela trouxe aqui pra gente alguns modelos de aparelhos auditivos e ela vai explicar pra gente. Mas primeiro, doutor, eu gostaria de perguntar o que são os aparelhos auditivos e qual é a função deles? O aparelho auditivo ele é um equipamento médico. Então, em primeiro lugar, o que eu quero pontuar é que aparelho auditivo não é uma coisa que você pode sair por aí comprando em qualquer lugar. Tem necessidade de um acompanhamento de um profissional especializado nessa área de adaptação de aparelhos auditivos, tá? Então, o aparelho auditivo, além de ele ser um equipamento médico, ele é um equipamento responsável por te auxiliar auditivamente. E não é que ele vá tratar a perda da audição, ele vai corrigir. É um processo muito semelhante ao óculos. A diferença é que o aparelho auditivo ele tem um software, que é um sistema de programação, onde eu consigo estar programando o aparelho para atender cada ponto da necessidade auditiva da pessoa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dificuldade maior para sons graves, que são sons mais grossos. Eu consigo estar ajustando o aparelho especificamente para isso. Tem dificuldade nos agudos, consigo... Então, ele vem com todo um sistema de regulagem, onde a gente procura oferecer a melhor opção para o paciente. Então, esses ajustes precisos trazem uma qualidade auditiva muito grande. Então, é um equipamento auxiliar para pessoas que têm perda de audição e zumbido, associado, né? Lembrando que aparelho auditivo, quando a pessoa tem zumbido associado junto com a perda, a gente utiliza recursos do aparelho. Se tem só o zumbido, não é o aparelho auditivo. Existem outras questões para a gente estar trabalhando. Que nem nós já comentamos aqui, né, em entrevistas anteriores, quem não cuida da audição está perdendo ali a qualidade de vida, né, doutora? Com certeza. E, na verdade, a gente pensa como um todo. Infelizmente, existe muito preconceito em relação a essa questão de usar aparelho auditivo. É um absurdo, a pessoa demora muito tempo. Hoje existe uma pesquisa que a média que a pessoa espera para fazer uso de aparelho auditivo são 7 anos. A média que a gente recebe no consultório. Então, assim, nós procuramos trabalhar da melhor maneira possível para reduzir esse tempo de espera. A tecnologia é fantástica, então hoje a gente consegue oferecer uma qualidade de som muito semelhante ao som natural. Então, não tem por que esperar. Os recursos tecnológicos estão aí, os aparelhos auditivos vêm com uma questão estética muito melhor do que nós tínhamos antigamente. E a questão de ter uma qualidade de vida, estar com o teu cérebro ativo é essencial. Lembrando que a perda de audição traz consequências neurocognitivas. Afeta a memória, a atenção, a parte emocional, a parte de equilíbrio. Então, assim, a qualidade de vida é atingida como um todo a partir do momento que eu tenho uma perda de audição, sei que eu preciso utilizar aparelho auditivo e não faço uso. Eu costumo trabalhar muito essa questão emocional dos pacientes, porque eu tenho histórico de aparelho auditivo. Eu perdi minha audição com 25 anos. Eu tenho uma doença chamada otosclerose que causa uma calcificação nos ossículos da orelha. E eu faço uso de aparelho auditivo desde os meus 25, já fazem 10 anos que eu uso. E por muitas vezes passa desapercebido. Muitas vezes, se eu não chegar e contar, eu utilizo o aparelho auditivo, as pessoas não percebem. E às vezes a pessoa tem muito intrínseco nela isso de que está com o aparelho auditivo e que está todo mundo olhando para ela vendo o aparelho, e isso não acontece. O aparelho auditivo hoje vem com uma questão estética muito tranquila. Então, assim, às vezes o preconceito não é das outras pessoas, é da própria pessoa com ela mesma. Então, a gente trabalha muito essa questão de aceitação
e não ficar esperando. Não tem por que esperar, os prejuízos são muito grandes. Eu mesma confesso que já conheço a doutora há algum tempo e nunca reparei nesse aparelho auditivo. Então, é um aparelho que realmente te ajuda. Eu nunca reparei e a sua qualidade de vida melhorou muito. Não, com certeza. Na verdade, eu coloquei em prática aquilo que eu falo muito para os pacientes. A partir do momento que eu percebi que eu estava com dificuldade, eu já fui para a questão de diagnóstico, em seguida já coloquei o aparelho auditivo, eu não esperei. E isso me trouxe muitos benefícios, estabilizou o grau da perda de audição, porque o caso da autoesclerose é progressivo, mas a minha está estacionada, então tem tudo isso. Se você espera mais tempo, você vai ter outros problemas, inclusive nas habilidades auditivas. Então, a resposta positiva com o aparelho demora um pouco mais tempo para chegar. Agora, se você recebe o diagnóstico, você já procura ajuda, já começa a fazer uso do aparelho auditivo, o teu aproveitamento tecnológico é quase que 100%. Porque você não deu uma diferença, não deu um delay, não ficou ali esperando. Esse tempo de espera causa muitos danos na questão da percepção auditiva e na junção ali de funcionamento cerebral. Então, o desgaste, os danos que a pessoa tem, cobram um preço. E esse preço é um tempo maior para se adaptar com o aparelho auditivo. E, doutora, como é que é o exame para saber se a pessoa está perdendo a sua audição e se ela precisa ou não usar um aparelho auditivo? Se chama audiometria, na verdade, tem uma bateria de exames, né? A gente usa os exames ouro, que é a audiometria tonal, a impedanciometria, os testes de percepção de fala e o BERA, que são os exames de fechamento diagnóstico. Então, são os nossos exames ouro aí para fazer um fechamento. A diferença é que a audiometria e a impedanciometria avalia a parte periférica, ou seja, a orelha baixa, aqui a parte estrutural. Já o BERA eu consigo avaliar a questão central, então nervo auditivo e funções auditivas superiores. Então, faz um fechamento completo, avalio tanto a parte aqui de baixo quanto a parte superior. E, doutora, todos esses exames podem ser feitos na Quality Saúde? Sim, podem ser realizados lá na Quality. O único exame que nós não estamos realizando por momento é o BERA, mas nós temos parceiros que nós realizamos esse encaminhamento, então não tem problema nenhum. Conosco consegue fazer um fechamento diagnóstico. Lembrando, Bruna, que é essencial o paciente passar por uma consulta otorrinolaringológica também. Até porque o médico faz a indicação desses exames, mas também, por muitas vezes, pede exames de imagem, então associa. Então, é uma ação conjunta entre nós, fonoaudiólogos e otorrinolaringologista, para fechar esse diagnóstico do paciente. E, doutora, então vamos aos aparelhos auditivos, né? Vamos. Conta pra gente quais são os tipos de aparelhos auditivos. Basicamente, o que diferencia um modelo a outro é como eu vou estar utilizando o encaixe do aparelho auditivo. Então, nós temos duas opções. Os aparelhos que ficam inseridos somente dentro da orelha, não tem nenhum componente externo. Aí nós temos o aparelho que tem um componente externo, que é o que fica atrás da orelha, mais a fixação interna, tá? Então, eu vou começar pelos aparelhos internos. Nós temos duas opções, que é o menorzinho, que é esse aqui. Lembrando que isso aqui é só um protótipo, tá? Isso aqui é um exemplo. Aparelho interno precisa passar por uma avaliação para nós sabermos se o paciente pode estar utilizando esse aparelho interno, tá? Existe uma série de restrições, então não é todo mundo que pode chegar pedindo, eu quero aquele aparelho pequenininho. Nós precisamos saber se a tua orelha é própria para estar sendo utilizado esse modelo. Então, isso aqui é feito uma medida da orelha da pessoa, semelhante quando vai fazer dentadura. A gente coloca uma massinha dentro da orelha, tira a medida, manda para o laboratório e manda confeccionar. Então, esse é o menor modelo que a gente tem, que é o IIC, que é o mini canal. Ele fica totalmente inserido dentro do conduto, tá? Aí nós temos. Ele é bem pequenininho, Olha, é igual eu falei, isso é um exemplo, vai muito do tamanho da orelha do paciente, né? Então tem que ser tirada a medida dessa orelha para o aparelho ser confeccionado de acordo com essa medida. E ele parece ser bem confortável também. Sim, quando o conduto auditivo é apropriado, fica confortável, porque é feita uma medida, o aparelho é customizado.
Inclusive, nós da Quality, juntamente com a FONAC, que hoje é conhecida internacionalmente pela qualidade dos aparelhos auditivos, ela é única num processo de calibração biométrica. Então, hoje, o aparelho auditivo interno é uma impressão digital do paciente. Então, são avaliados vários pontos biométricos na orelha, até para posicionamento das peças, para que se tenha o máximo de aproveitamento auditivo e tecnológico. Então, hoje a gente costuma dizer que o aparelho interno é uma impressão digital. Então, nós temos essa questão tecnológica bem diferenciada e que é exclusiva da FONAC. Uhum. E a doutora também trouxe um outro aparelho que tem Sim, esse é um lançamento. Um diferencial, né? Sim, esse é um lançamento, é o Virtu Black. Ele veio com aquela questão funcional, muito semelhante àqueles fones de Bluetooth que conectam ao telefone celular. Este aparelho vem com total conectividade, então ele faz um pareamento via Bluetooth com o telefone celular, tanto para atendimento de chamada, quanto para questão de redes sociais e transmissão de mídia, de vídeos, de música. Também é um aparelho customizado, então precisa ser tirado a medida da orelha da pessoa. Ele veio com esse diferencial de ser na cor preta e com design para parecer mesmo um fone. Né? Então, para quebrar esse paradigma que a pessoa está com aparelho auditivo na orelha. Ele é muito semelhante a um fone. Lembrando que, assim como o outro modelo, precisa ser avaliado, precisa saber se a orelha tem condições estruturais e funcionais para que seja feito um aparelho interno. Não é todo mundo que pode usar um aparelho interno. Tá? Eu gosto de deixar isso muito claro, porque senão a pessoa vê, chega para mim no consultório, fica até frustrado porque não pode estar utilizando. Então, precisa fazer uma avaliação para que a gente possa estar dizendo se dá para utilizar esse modelo ou não. Tá? E esse modelo, né, a gente sempre fala aqui com a doutora na questão do bullying na hora de usar o aparelho auditivo. E, infelizmente, isso acontece nas escolas, com os jovens. E esse aparelho, né, ele realmente tem o formato de um fone. E para o paciente jovem, Bruna, dá para utilizar, tá? Dependendo da idade. Então, assim, se a gente pensar num adolescente de 13 anos, é um pouco complicado. Eu preciso fazer uma avaliação se já passou por toda a estruturação óssea da puberdade, que seja estabelecido o tamanho do conduto para poder estar fazendo. Tá? Então, mais ou menos ali a partir de que idade, doutora? Normalmente, a gente adapta um aparelho auditivo desse acima de 14 anos, tá? Onde eu penso numa formação estrutural já estabelecida, 14 e 15 anos. Até porque nós temos os modelos específicos pediátricos, né, para crianças, que já vêm para atender essas necessidades de crianças e adolescentes. Então, o aparelho interno também precisa de uma avaliação estrutural. Então, o adolescente, ele tem picos de crescimento. E esse crescimento, essa alteração acontece dentro da orelha também. E o aparelho interno, ele precisa ter um encaixe bem preciso. Então, se eu tenho essas modificações dentro da orelha, eu não vou ter essa precisão de encaixe. Então, por isso que precisa fazer uma avaliação. Então, eu penso num modelo de aparelho desse acima de 14 anos, tá? Que daí eu já penso numa questão tecnológica de um padrão adulto, uma estabilidade óssea para que eu tenha um bom encaixe. E então, doutora, quando, por exemplo, uma criança precisa usar um aparelho auditivo, ela pode, então, usar esses modelos que são voltados para ela e mais tarde trocar? Sim, no entanto que hoje a média de durabilidade de um aparelho auditivo é de 5 a 6 anos. Então, uma criança, um adulto, quem utiliza aparelho auditivo precisa ter essa consciência de que tempo em tempo precisa estar trocando. Infelizmente, não é algo que vai durar para sempre. Então, a média é de 5 a 6 anos de durabilidade que precisa realizar essa troca. E quais são os outros aparelhos que nós temos aqui? Nós temos um grande diferencial hoje, que inclusive é da marca FONAC, que são os aparelhos auditivos recarregáveis, tá? Então, eles já vêm com um sistema de uma bateria interna de íons de lítio. É uma bateria própria que não gera aquecimento e ela também não vicia. E é muito prático para a pessoa, porque a pessoa simplesmente, antes de dormir, vai encaixar aqui no estojinho,
Não precisa desligar, porque ele desliga sozinho. E quando for utilizar no dia seguinte, vai tirar do estojo, ele vai ligar automaticamente. Então, é só colocar na orelha e estar utilizando. Então, não tem aquela questão da troca das pilhas. Precisa ser carregado todos os dias. A gente orienta que carregue antes de dormir, coloca no carregador e deixa carregando. E é um estojinho pequeno, gente. Um estojinho que Sim, cabe ó. na palma da mão, bem bonitinho, bem discreto, cabe na bolsa para levar, se por um acaso Sim, precisar. ele é ligado na e- tomada, tá? É com fonte de energia elétrica e é bivolt. Inclusive, ele tem uma entrada USB no cabo que pode ser carregado, inclusive, no carro, avião. Então, ele é muito prático até para quem vai viajar. Uhum. Então é um estojinho bem pequenininho, cabe na palma da mão. A gente está transmitindo também essa live pelo Facebook da Rádio Mais. Quem quiser acompanhar também, depois a gente vai postar foto desses aparelhos lá nos stories. E é uma caixinha bem pequena, um estojinho pequeno, e o aparelho encaixa aqui perfeitamente para ser carregado e levado aonde a pessoa precisar levar, Sim, né, doutora? E lembrando que nós temos opcionais de cores. Essas cores que eu trouxe, as cores que mais ou menos saem ali no consultório, mas nós temos várias opções de cores que o paciente pode estar escolhendo a cor do aparelho que preferir. Uhum. E o grande outro diferencial que nós temos é o aparelho recarregável pediátrico, tá? A Phonak hoje é uma marca exclusiva que trabalha com pediátrico recarregável. Então, também é uma praticidade para os pais não precisarem ficar se preocupando de toda hora verificar se o aparelho está funcionando, se precisa trocar pilha, colocar pilha na mochila para quando vai na escola. Isso dá uma liberdade maior de uso para a criança. Então, não acontece da criança ficar sem o aparelho porque a pilha acabou e não tem uma pilha para substituir. E até mesmo uma questão de segurança, né, doutora? Normalmente eu que tenho uma criança pequena, não precisa fazer uso, mas eu já penso assim, ela lidando com pilha, se solta ali, pode ser um perigo. Então, na verdade, essa questão do aparelho recarregável é muito boa também para a segurança da criança. Na verdade, Bruna, para crianças pequenas que têm um risco, por exemplo, de engolir a pilha ou retirar a pilha do aparelho, um dos diferenciais do aparelho pediátrico são travas de segurança. Então, dependendo da idade da criança, a gente coloca essa trava de segurança, então a criança não tem acesso à pilha, só quem é o responsável por essa criança. Uhum, então, o responsável, se por um acaso esquecer ali uma pilha dentro da bolsa da criança, uma pilha extra, não tem esse perigo com esse aparelho que é recarregável. Na verdade, exatamente. É uma praticidade. Eu penso que o recarregável ele veio com tanta coisa boa, a questão de proteção do meio ambiente, a questão da praticidade, que eu acredito que em pouco tempo vai se extinguir os aparelhos com troca de pilha. Eu acredito que veio para ficar. Nós já temos esse perfil tecnológico desde 2017 e vem dando muito certo. E eu, como usuária de aparelho auditivo, considero um avanço tecnológico gigantesco. Porque, querendo ou não, você está tão habituado com o uso do aparelho que você não fica lembrando o dia que você trocou a pilha. Você só lembra que precisa trocar quando ele apita. Uhum. E se apitar e você não tiver a pilha para trocar, você fica sem aparelho. E o recarregável, se você carregou, deixou ele certinho, ele tem 24 horas de funcionamento. Então, ele já proporciona uma comodidade e uma praticidade maior. Uhum. E como é que as pessoas devem fazer, que fazem uso, né, do aparelho auditivo, devem cuidar dele? Quais são os cuidados com ele? Então, evitar quedas, sempre manter o aparelho limpo, seco, evitar expor a umidade, sempre armazenar o aparelho de maneira correta. Existe estojo específico, né? Nós temos o estojo carregador e esse é o estojo de transporte. Então, mantendo o aparelho limpo, seco, bem armazenado, não vai ter problemas. Uhum. E todos esses aparelhos, então, estão disponíveis lá na Qualit Saúde, Sim. claro, né? Para usar, precisa sempre da avaliação, né? Exatamente. Esse modelinho aqui é um modelo já com troca de pilha. A gente não tem opção só do recarregável. Nós temos opção com troca de pilha. A média de pilha de durabilidade, dependendo do modelo, é de 7 a 15 dias. Esse modelo aqui é 7 dias. Então, a cada 7 dias precisa ser realizado troca, tá? E a parte da adaptação, ela é muito
muito favorável esteticamente. Ó, esse cordãozinho, essa borrachinha aqui vai ficar inserida dentro da orelha e essa parte fica na parte de trás da orelha da pessoa. Então, ele é muito leve, tanto o modelo recarregável quanto troca de pilhas é muito leve e favorece esteticamente. Então, ele é um aparelho, gente, bem pequenininho, bem confortável, então não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar com medo de, vão ficar olhando para minha orelha. Ou não vou me adaptar, porque o medo das pessoas é, vou fazer um investimento com o aparelho e não vou me adaptar. Nós, lá na Quality, oferecemos um test drive. Nós oferecemos um processo de testagem com o aparelho auditivo, tá? Então, a pessoa pode nos procurar, realizar a avaliação, fazer o fechamento de diagnóstico. Após isso, tem a possibilidade de estar utilizando esse aparelho auditivo alguns dias fora do consultório. Então, vai para casa com o aparelho, utiliza para sentir os benefícios tecnológicos, para dar mais segurança também em relação ao uso. Uhum. E sobre os aparelhos auditivos, gostaria de fazer mais alguma observação que eu não tenha lhe perguntado? Eu gostaria de pontuar novamente, Bruna. Hoje não tem por que aguardar pós-diagnóstico. Hoje não tem questão de não se adaptar com o aparelho auditivo. Os recursos são vários que nós utilizamos. Então, assim, o quanto antes a pessoa começar a utilizar, depois que souber que tem a perda de audição, mais benefícios ela vai ter. E lá na Quality, nós sempre procuramos atender da melhor maneira possível as necessidades auditivas. E eu não digo só necessidade auditiva, uma flexibilidade para a questão financeira também. Nós temos opções de parcelamento. Às vezes, se o paciente precisa de um parcelamento maior, tem opções de financiamento pelo banco, que a gente também já tem algumas informações a respeito, e a gente acaba orientando o paciente. Então, assim, nós procuramos atender da melhor maneira possível, tanto financeiramente, quanto na questão de qualidade de som. Lembrando, Bruna, que o principal do aparelho auditivo não é o preço. Às vezes, as pessoas têm uma concepção de sair por aí procurando o aparelho mais barato. Isso é errado. Ela precisa procurar aquilo que vai atendê-la da melhor maneira possível, porque o aparelho vai fazer parte do organismo dela. A média de uso é de 8 a 12 horas por dia. Então, você tem que pensar em algo que seja resistente, confortável, prático e, acima de tudo isso, que te dê uma boa qualidade de som. Então, não leva só em consideração o preço. Faz um teste, verifica o que você vai se sentir melhor, o que vai te atender de melhor. Uhum. E a Quality Saúde é uma empresa totalmente voltada às necessidades de um público muito especial, que são as pessoas com alterações auditivas, também desequilíbrios, tonturas, vertigens, apneias e ronco. E a Quality conta com uma equipe especializada que considera cada sujeito e suas particularidades na escala do tratamento. E a Quality possui 10 anos de atuação e excelência aqui em São José dos Pinhais, na rua Paulino de Siqueira Cortês, 2092. E o telefone da Quality, pega o papel e caneta aí para anotar o telefone da Quality Saúde, 3398-8417. 3398-8417. Doutora, quero agradecer a sua presença hoje aqui no Manhã da Mais para explicar para a gente sobre os aparelhos auditivos. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez me coloco à disposição dos ouvintes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, quiser nos fazer uma visita para saber mais informações, nós realmente estamos à disposição. Então, Quality Saúde, 3398-8417. Agradeço, doutora, e vocês podem ouvir essa entrevista novamente no site da Rádio Mais, www.radiomaisdigital.com.br.